Boa noite, estamos começando mais um episódio, é o 17º, né? Isso. 17º. 17º, com uma convidada super especial, minha chefe, a Juliana Kobat. E vamos ver como estão todo mundo aí, tudo bem? Tamo bem, eu tô bem, né? Um friozinho aqui de Itapetininga e um clima bom para quem gosta de perfumes. Com o apoio aqui, o patrocínio da G Perfumes, nós estamos começando mais um episódio. Lembrando que G Perfumes é a loja mais perfumada do Brasil, né? Então você pode segui-los na rede social, no Instagram, G Perfumes, onde você encontra a melhor qualidade em perfume, poder de fixação muito bom. E eu aproveito para presentear a nossa convidada aqui, Juliana Kobat, com... o nome é livre, porque a gente já sabe que você gosta, né? Na veia, né? Tá na veia, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Juliana. Boa noite. Muito obrigada, Nicole, pelo convite. Muito obrigada a vocês por me acolher nessa noite fria. Eu não curto muito frio, mas eu estou aprendendo. Obrigada pelo perfume. É amei. assim, né? E sem esquecer também, né? Eleve Saúde, né? Lá, a clínica que o nosso amigo pediatra Thiago também atua na cidade de Sorocaba, né? Isso mesmo. E conta também com profissionais como fono, geriatria, essas especialidades. Nós temos 2 fonoaudiólogas lá, tanto a Roberta quanto a Giovana, trabalham tanto adultos quanto adultos e crianças, idosos também. A Roberta ela tem especialização na questão de deglutição, mas também tem na questão de fala, e a Giovana também. E temos a Débora, que trabalha com geriatria também. Olha e eu só, na pediatria. Bem completo ali, né? Sim. Sem esquecer também de mandar um abraço para nossa amiga Lubna, que conhece a Lubna? Muito, sou apaixonada pela Lubna. O trabalho dela é lindo, né? Ela é incrível, um ser humano gigante. Ela fez umas fotos que em breve a gente vai postar, maravilhosa. Demais. Trabalha bem demais, super receptiva. Foi um trabalho bacana demais. Foi fotógrafo demais. oficial do podcast. Coisa certa. Aproveitando, e aí, o Érico, o Thiago, como é que vocês estão? Tudo bem, correria, como sempre. Correndo. O Érico, além de psicólogo, psicanalista, agora professor. Professor, né? Eu acho que chama educador, né? Educador? Não sei por que mas vai começar aí um processo de educação da RAPS, da Rede de Educação Psicossocial, pelo Fiocruz e pelo Ministério da Saúde. E estamos lá agora, vamos nessa. Legal, hein? Legal demais. E você, Thiago, tudo bem aí? Eu tô bem, melhorando. Tive uma gripe feroz aí, mas tô melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos conhecer um pouquinho aqui, né, a nossa convidada especial aqui, que trabalha, né, desenvolve o trabalho na PAI, mas antes de a gente entrar na questão profissional, queria saber um pouquinho, né, de onde você vem, né? Como é que você chegou aqui agora? Como que eu vim parar em Itapetininga? A história deve ser longa, né? Muito, mas eu vou fazer um resumão, tá bom? Bom, eu sou nordestina, nasci em Recife, Pernambuco. Muito pequena, perdi o vínculo com meus pais e comecei a trilhar o mundo aí, o Brasil. Então, eu conheço alguns lugares por conta disso. Morei em alguns lares transitórios. E com 14 anos, eu fui visitar a minha mãe biológica em Goiânia, com a minha tia-avó, que era a responsável por mim naquele momento. E, aos 14 anos, eu me apaixonei perdidamente pelo vizinho. E acabei ficando em Goiânia desde então. Casei aos 16 anos e a gente cresceu e desenvolveu em Goiás, né? Viajamos assim muito por dentro de Goiás. A gente morou em algumas cidades ali com o trabalho do meu esposo. E quando foi 2015, ele recebeu um convite para vir trabalhar em Itapetininga. E eu aceitei porque a gente estava com 2 meninas pequenas, super estressadas naquela capital, louca. A gente saía às 5 horas da manhã. Não que hoje a gente não saia às 5 horas da manhã. Mas a gente saía às 5 da manhã e voltava às vezes 10 da noite, com muito trânsito, e era bem caótico. A gente não tinha possibilidade de dar uma qualidade de vida para as filhas. Então, a gente decidiu que interior seria um bom recomeço. Viemos em 2015 e, desde então, a gente vem crescendo aqui em Itapetininga e vem se apaixonando pela cidade, pelas pessoas, pela terrinha do Chuvendinho, né?
que a gente gosta muito. 10 anos já, então. 10 anos aqui em Itapê. Aham. 10 anos. Já é conterrânea daqui, né? Lá era pequi, não é? Arroz com pequi que tem lá? Arroz com pequi. Eu não gosto, mas E é arroz aqui com você já pequi. gosta de arroz com frango, bolinho de frango? Como bolinho de frango, feliz, com bastante pimenta, que eu gosto da pimenta. Mas o pequi não é para todo mundo, não, gente. Eu gosto. Você gosta? Gosto. Ai, o cheiro não me... Eu, na minha residência, eu conheci uma goiana e aí ela levou o pequi pra gente conhecer e desde então eu gosto, assim. Você sabe que o pequi ou você ama ou você odeia. Não tem um meio termo. Eu sou da outra... Inclusive, aqui tem uma sorveteria que chama... vou falar aqui, Fechou, Frutos do né? Goiás. Fechou? Fechou, Sério? passei. Ah, que pena. Gostava muito Que de era meio chupar. carinho também, mas assim... Mas é bom. Mas era bom. Muito eu bom. ia lá pra comprar um sorvete de pequi. Olha. Cajamanga Cajamanga. com sal é o melhor picolé É bom deles. também. Muito bom. também. Muito bom. Você comentou que você, então, ficou em... Como que é lar? Transitórios? Eu fiquei em vários lares, né? A família cuidou um pouco, aí fica com tio, fica com vó, sabe? Eu fiquei pingando de casa em casa até a minha tia-avó, ela foi para mim a referência de mulher, de mãe. Ela não casou, ela abriu mão da vida dela para cuidar das pessoas. E ela cuidava de uma irmã deficiente, e essa irmã deficiente saiu para passear e voltou grávida. Então, ela cuidava do filho dessa irmã, do sobrinho e da irmã. E, de vez em quando ela podia, ela cuidava de mim também. Então, eu ficava pingando na casa dos outros. Quando podia, ela me acolhia. E assim eu fui crescendo até completar 14 anos e conhecer o Rafael, que é o meu esposo. Ultimamente eu não ouço muito mais essa história assim dessa paixão que vem da adolescência e segue pela vida, né? Às vezes a gente 21 ouve no anos. posto de saúde, né? Planejamento familiar, assim. Mas não sei, não tem sido muito comum, muito legal ouvir isso. 21 anos de 21 casado. anos. Vamos caminhar em janeiro, 17 de janeiro, para o 22º. Olha só. 22 anos Uma história de casados. amor. Só de casado, né? Porque o namoro... E ele gosta de mais pequi? dois. Ele gosta de pequi? Graças a Deus, não. Porque senão eu ia ser obrigada a cozinhar. Não. Não, E ele não daí, gosta. essa sua história aí com a sua tia-avó, né? Tia-avó, tia E a Dina, já irmã falecida. e tudo mais, ela trouxe uma inspiração aí, de repente, para sua vida profissional? Ou como é que foi que surgiu? Com certeza, eu acho que tudo conspira, né? Acredito que desde muito cedo eu fui muito independente, eu fui criada para ser independente. E a deficiência, ela traz muitas dependências. Então, ali no compartilhar da vida, no compartilhar dos momentos, eu percebia o quanto era necessário e o quanto era sofrível também a vida dessa pessoa que muitas vezes é tolhida de todas as formas possíveis e impossíveis de ter um convívio social de qualidade, de fazer, às vezes, o que gosta, o que quer. Às vezes, ela vai fazer tudo o que o outro quer, o que o cuidador quer, e não o que ela deseja. Então, acredito que sim, eu fui influenciada, sim, e desde pequena, convivendo, isso se torna muito mais comum. Né? Então, não era nada especial, era uma pessoa. Eu conseguia olhar para a tia Ana e enxergar a tia Ana e não a deficiência dela. Assim como o filho, que também tinha uma deficiência mais leve, não era nível de suporte 3 como ela, mas que também necessitava de muito, muito suporte. Então, eu acho que desde pequena eu sabia que eu ia ser professora. Legal. E aí Deus foi só conduzindo a minha vida para eu entender em que área que eu ia atuar. E aí você se formou em quê primeiro? Eu formei em pedagogia. Pedagogia. Aos 24 anos, eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica de uma creche numa área de periferia de Goiânia. E aí eu sempre soube que eu gostava dessa área mais social. E ali, então, eu me realizei. Por quê? Eram pessoas advindas, aquele bairro chamava... esqueci agora o nome do bairro, você acredita? Era Morada dos Sonhos, isso. De um lado da pista, era aquelas mega mansões que vocês veem, né? Os cantores, os sertanejos morando. Do outro lado, eram de pessoas que trabalhavam nessas mansões. Então, chamava Morada dos Sonhos. Morada dos Sonhos era constituído, em sua totalidade, de maranhenses e pessoas que vinham ali
das regiões do Nordeste ali para cima, Tocantins e Maranhense, era basicamente isso. Então, ali eu me apaixonei pela área social. Fiquei um tempo e depois fui convidada também para ser coordenadora em uma escola que tinha um viés inclusivo. Era uma escola particular, uma escola de ensino comum, não tinha nada de social, mas tinha uma pintada de inclusivo. E a dona Adélia investiu na minha formação, me chamando para ser coordenadora. E eu falei, dona Adélia, eu tenho 24 anos, né? Eu tenho 3 anos só de sala de aula. Ela, não, mas você tem potencial. Eu vou pagar um curso de uma pós para você em gestão institucional e escolar. Que legal. E aí, com 24 anos, eu já era especialista em psicopedagogia, porque assim que eu pensei assim, vou sair da faculdade. Aí, 6 meses antes, já comecei uma pós. Então, eu fiz psicopedagogia e gestão escolar. E daí, então, eu comecei a investir na área da educação especial. E aí, quando eu chego aqui em Itapê, Itapê é muito difícil de emprego, gente. É muito complicado você entrar no mercado de trabalho aqui de Itapê. Principalmente se você tem uma formação mais especializada. Tentei, bati, e assim, recebi muitas portas, principalmente quando eles me perguntavam: qual é o seu sobrenome? Você é filho de quem? Isso aconteceu muito comigo aqui, muito. É que realmente acontece. Cheguei a um dia que falei: eu sou filho de ninguém. Eu sou filho de chocadeira. Sabe, eu perdi a paciência com a pessoa. Eu falei: não, você vai perguntar quem eu... Não, eu tô aqui com o meu currículo. E aí, de uma escola grande, privada, me perguntou: você é filha de quem? E desde então eu falei: eu não vou mais bater na porta. Quando eu esperei, aí Deus mandou um convite. Eu fui convidada para fazer o processo seletivo do GAAD, que é um lar transitório, e eu super me interessei pelo meu histórico, né, de abandono e tal. E também participei de um processo seletivo da APAE, por convite também. Nenhum dos dois foi eu buscando, foi o inverso. E eu passei nos dois, porém a APAE me chamou primeiro, 7 dias depois o GAAD, eu já estava apaixonada. Aí já não teve como fugir da APAE. Então essa aí é a minha trajetória. Caramba, isso aí que você falou, o Érico sabe bem. Acho que o Thiago não sabe disso, mas o Érico fez um trabalho, né, chamado Gente de Quem? Por conta dessa realidade de Itapetininga. Você quer contar um Que pouquinho, legal! Érico? Porque a gente tinha... hoje, inclusive, a aula foi sobre luta antimanicomial e tal, né? E aí, né, a reforma da rede de assistência psicossocial e tal. E a gente tentou fazer um trabalho intersetorial. E aí a gente sabe, né, que Itapetininga tem realmente ou as cidades do interior, mas eu acho que Itapetininga é bem marcante isso, né? Que todo mundo pergunta: a gente de quem, né? E aí o nome do projeto era esse, Gente de Quem. E a gente discutia os casos, né, com a rede, né, que aí a gente era gente nossa, né? Não era de nenhum sobrenome, mas era gente nossa, né? Gente que a gente podia realmente incluir e abraçar, né? Acreditar, né? Quando eu cheguei aqui, eu precisei só disso, de alguém que acreditasse no meu potencial, no trabalho, e me desse possibilidade de desenvolver. Tanto que eu entro na APAE e, assim, gente, eu fico espantada o quanto a APAE desenvolveu, não por mim, mas pelo trabalho cheio de potencial, cheio de amor, que a equipe... Nós hoje temos 104 funcionários. Quando eu entrei, não tinha isso tudo. Nós temos 520 assistidos. Mas o quanto o Itapetiningano, ele tem isso que você falou, sabe? Eles têm uma essência própria, é agarrador, batalhador, sabe? É muito gostoso trabalhar no ambiente da APAE. A Nicole já está vivendo isso, né, há um pouco tempo, mas já sabe disso. E como foi fácil? Como foi fácil gerenciar a equipe? Como foi fácil? Tem os seus percalços, né? Mas eu vou falar que foi fácil porque a gente já passou por isso. Mas como foi gostoso você acreditar. E esse olhar de alguém que está gerindo as pessoas sem tanto... Você é filho de quem? Você é filho de quem? Não. Você tem amor? Você vai desenvolver um trabalho bom? Então, mostra para mim como. Então, o voluntariado também traz essa característica de você conhecer a pessoa antes de qualquer coisa, servindo. Então, eu acho que mistura muito isso. A APAE é um lugar que reúne apaixonados, real.
E, além disso, a PAI ela é um lugar que ela exige também uma atualização, né, Constante. diária, né, constante. E aí você hoje está procurando também fazer uma outra especialização, você chegou a comentar com a gente, né? Sim, eu tô... Além das especializações que a gente faz, eu tô iniciando um novo curso, que é o curso de fono, né? Para que eu possa ser útil. Aqui em Itapetininga é muito raro fono e TO. Então, as APAES estão investindo nos seus profissionais, mandando mesmo para a formação. Muito legal. Então, eu e a minha coordenadora, a Jaqueline, ela vai como TO e eu vou como fono. A gente vai aí nesse novo processo de aprender e tentar trazer para qualificar mais ainda a equipe e somar mesmo. Que legal. E assim, o profissional que ele se interessa em entrar na PAI, como é que ele faz? Ele manda um currículo, é um concurso? Processo seletivo. Processo seletivo. Isso. Os processos seletivos acontecem através do semanário. Semanário Eletrônico de Itapetininga é onde a gente publica e ali a pessoa se inscreve e pode participar de todo o processo seletivo, Legal. cumprindo os requisitos que estão ali previstos. E você consegue dizer se isso por exemplo, esse semanário e tal, é para Itapetininga ou todas as APAES de Brasil, assim, vamos dizer, são assim? Olha, hoje com o Tribunal de Contas, eu vou arriscar dizer que deveria ser assim com todas as APAES. Legal. E todos os serviços. Então, é um sistema mesmo. Né? Se você for pensar em instituições que desenvolvem um trabalho conveniado com qualquer prefeitura, necessariamente a gente precisa prestar contas, a gente precisa ter toda uma transparência. E são alguns requisitos essa questão de você possibilitar a todos o mesmo tipo de acesso, né? De todo mundo entrar lá no site e ver a transparência, as contas, os balanços. Então, acredito eu que deva ser algo para todos. Legal. Não só a PAES, mas instituições, né? ONGs. E eles são alunos e alunas, né? Que é o nome, né? Ou são assistidos? Como é que vocês chamam as pessoas que estudam na PAI? Vamos pensar assim, ó. Se você pensar na PAI como um todo, são assistidos. São 520 assistidos. Porém, a PAI, ela é uma grande mãe que ela abarca vários núcleos. Nós temos o núcleo da educação, que aí são alunos. A gente tem por volta de 250 alunos. No Centro TEA, que é a nossa nova unidade de atendimento, o Centro TEA ele é terapêutico. Então, são pacientes. Já os projetos sociais que nós temos, o Criando Asa e o Espaço Conviver, em parceria com a Promoção Social, aí a gente está falando também de assistidos ou usuários. Então, existe uma nomenclatura mais adequada para cada tipo de serviço que nós prestamos. Legal. E como a pessoa chega no caso o assistido, o aluno, como que eles chegam na PAI? Eles precisam passar no posto de saúde, um laudo, um médico? Eu adoro quando me perguntam isso. Então. Porque a gente recebe por volta de, umas 5 ligações, para ser justo, uns 5 ligações no mínimo por dia perguntando sobre isso. Então, assim, como são vários núcleos, vamos começar pelo núcleo da educação. O núcleo da educação, o aluno precisa ser encaminhado pela Secretaria ou da Educação Municipal ou Estadual, que são as duas que nós temos convênios. Tá. Também tem que ter deficiência intelectual, múltipla ou autismo, nível de suporte 2 e 3. Por que isso é importante? Porque a lei determina que essa criança, a partir dos seus 6 anos, do 1º ao 5º ano, que é a modalidade de ensino que a gente oferta, ela deve esgotar todas as possibilidades no ensino comum. Para aí sim ser feita uma avaliação multidisciplinar e ver se realmente, junto com a família, porque precisa ter o consentimento e o desejo da família para que essa criança chegue até a PAI. Então, encaminhamento, ter nível de suporte 2 e 3, ter esgotado todas as possibilidades do ensino comum e a família está de acordo. Então, essa modalidade de educação. Pensando em saúde. A saúde dentro da APAI sede, ela é para todos os assistidos que estão ali. Então, todos eles vão passar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua
especificidade. Então, vai depender qual que é o panorama que a gente vai criar, né? O plano terapêutico que a gente vai criar para esse assistido. Nos projetos sociais, o projeto social, os 2 projetos sociais, você tem busca ativa, não é busca ativa, você tem busca espontânea. As buscas espontâneas, só que tem que ter os critérios também. No Criando Asas, eles ficam lá o integral, meio período na escola, meio período no projeto. Eles precisam ter de 13 a 29 anos, ser deficiente intelectual e não ter medicação ao longo do dia. Porque lá a gente não tem enfermagem, então a gente não pode ministrar medicação em hipótese alguma. No Espaço Conviver, acima de 30 anos, só para deficiente intelectual. Então, tanto Criando Asas como Espaço Conviver é só para deficiente intelectual. Esse é a partir de 30 anos, então não tem muitos pré-requisitos no sentido de ser encaminhado ou de não tomar medicação e tal, mas é a questão da idade mesmo. Tá. Ambos são pela promoção social e hoje a gente também não tem vaga. A gente tem fila de espera gigante, essa é a verdade. Do Centro TEA, o Centro TEA, como eu falei, é uma unidade terapêutica e é conveniada com a Secretaria de Saúde. Então, precisa que a unidade de saúde encaminhe para o Centro de Reabilitação ou CAPS-IJ e o CAPS-IJ ou o Centro de Reabilitação encaminhe até nós. São essas 2 portas que tem o Centro TEA. Sim. Então, não adianta ir até o Centro TEA, pedir vaga, porque depende disso. Precisa estar dentro da rede do SUS, né, ser paciente, a UBS encaminhar para o Centro de Reabilitação ou o CAPS-IJ. Tá. Então, essas 2 modalidades. Legal. E o Centro TEA foi algo novo agora, recente, Super. Né? Você que lutou ali também para trazer. Sim, a nossa equipe lutou. No dia 6 de junho, a gente fez o nosso primeiro aninho, atendendo 170 pacientes. Inicialmente, o convênio estabelecido previa 150, porém, a gente foi, à medida dos meses, a gente foi chegando perto do final, 6 meses antes do término do convênio, e a gente percebeu que existia um residual financeiro que a gente poderia investir em mais crianças. Então, a gente procurou a Secretaria de Saúde, pediu autorização e acolhemos mais 20 pacientes. Então, a gente fechou o convênio, o primeiro ano, com 170 pacientes. Muito legal. Ainda assim, o município tem uma demanda bem maior do que tudo isso. Como é que você se sente? Porque eu imagino que tudo que é possível você tem feito, né? Você, sua equipe, né? Sim. Como é que lida com essa impotência? Eu preciso lidar com as minhas frustrações, porque, sinceramente, a gente não tem muito o que fazer no sentido de acolher, né? Porém, a gente tem como dar caminhos. Então, orientação, a gente faz vários mini cursos, palestras, aberta ao público, para que pais do Centro TEA, da APAE, ou qualquer pai que tenha interesse em saber, em se orientar, em ter um pouco mais de acesso à informação, possa se munir disso. Então, a gente faz palestra com TO, faz palestra com psico, a gente busca isso também. No Centro TEA, a gente oferta também algumas oficinas. A gente tem dança country e sertaneja, a gente tem teatro para autistas e suas famílias. Então, a gente busca, por meio dessas oficinas, que também é em parceria com a Secretaria de Cultura. A gente não faz nada só, né, gente? Nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos. Então, a gente sempre busca parcerias. E também, gente, a gente não pode esquecer que a cidade de Itapetininga ela já ofertava atendimento à pessoa com autismo. Tanto pelo CAPS quanto pelo Centro de Reabilitação, já era ofertado. A gente trouxe algo mais específico, mas o serviço já era prestado e com qualidade. Mas acho que para lidar com essa frustração, eu sempre penso isso, e isso é real, né? A gente precisa de fortalecer a rede mesmo, né? Eu Exatamente. acho que não dá para segurar. Não dá para cada serviço, ficar num lugar sofrendo. Sim. E aí todo mundo sofre sozinho, né? Então, né? Acho que se juntar todo mundo, né? Eu acho que o sofrimento hoje o CAPS estava com a gente. O CAPS-IJ estava fazendo uma visita para conhecer o Centro TEA, porque a nova coordenadora assumiu.
E aí a gente estava falando justamente sobre isso. A gente não precisa sofrer sozinho. A gente tem que somar forças. E aí a gente anunciou para ela a oficina. E ela ficou super animada, já falou que vai levar os pacientes do CAPS e J para lá. Porque eles também não têm muitos acessos, muitas oportunidades. Sim. Então é assim, é fortalecendo uma outra e fortalecer a rede. Perfeito. E como é em relação à questão educacional que você falou? Vocês recebem um cronograma de ensino do governo, alguma coisa? Vocês que montam esse cronograma? Sim. A gente tem um PEI. A gente cria o PEI junto com a equipe multidisciplinar, né? Tanto a parte pedagógica quanto multidisciplinar. A gente cria um plano de ensino individualizado. E aí nós montamos as turmas de acordo com idade, nível sensorial, cognitivo, e a gente vai montando os pareios, os mais semelhantes, os mais próximos, respeitando uma distância de, no máximo, 5 anos. Legal. E aí, com isso, a professora cria o plano, consegue executar e vai sendo avaliado junto à equipe bimestralmente. E a gente vai acompanhando a evolução dessa criança. De acordo com as necessidades, a necessidade mudou agora. Então, a gente precisa mudar o plano de ensino individualizado. E a gente vai trabalhando junto com a equipe multidisciplinar, que é o esteio, né, da nossa PAI. Legal. E como é que é, assim? Hoje eu estava até conversando, né, sobre o termo, né, excepcional, né, assim, não é? Como que é esse termo? Total em desuso. Total. É pessoa. É pessoa com deficiência. Ponto. Né? E pessoa com P grande, Pzão, P maiúsculo, caixa alta. Porque uma coisa que a gente briga muito é isso. Eu preciso que as pessoas parem de olhar para o diagnóstico e comecem a olhar para o ser humano que existe à frente de qualquer diagnóstico, qualquer CID. Então, é a pessoa. Então, excepcional não existe. A gente não pode tirar isso do nosso nome, porque é a nossa marca, é a nossa sigla, né? Se pudesse, a gente tirava. Mas daí ficaria APAP. Não vai ficar legal. Então, mantém lá, mas a gente nem fala mais associando. Não, a gente nem usa. Tá? É pessoa com deficiência. É assim que a gente deve chamar. E como que foi assim, o trabalho ao longo desses 10 anos aí que você... 10 anos que está na PAI, né? Ao longo desses 10 anos, como é que você viu a mudança das mídias sociais? Então, Instagram, eu vi que vocês têm bastante, né, seguidores. Como é que vocês trabalham para realmente trazer as pessoas junto e tirar aquela ideia regressa que tem essa questão do excepcional, um lugar onde é para deixar a pessoa largada lá e realmente um centro de tratamento onde as pessoas recebem tratamento com dignidade, tem uma evolução exponencial. Sim. Como que vocês fizeram esse trabalho? Como que você vê a internet hoje? Ajuda nisso? Atrapalha? Ajudou muito. A internet, principalmente o Instagram, foi um divisor de águas na vida da PAI Itapetininga. Quando eu entrei, eu sempre fui curiosa, né, de percurso. Né? Eu sou curiosa, eu quero aprender. Deixa eu cuidar. E me entregaram a senha do Instagram. E aí eu comecei a buscar de forma bem informal, tá, gente? Nada profissional. Se você olhar o Instagram da PAI, você vai ver que é um amador que cuida. Amadora. Né? Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi mostrando que ali não era um depósito de pessoas ineficientes, sem utilidade alguma. Não, a gente quis focar nas habilidades. E eles têm inúmeras habilidades. E por que não estava estampado ali na mídia social? Então, a gente começou a apostar nisso. O deficiente lendo, porque ele é capaz de ler. O deficiente pintando, porque ele é um pintor. Então, a gente foi mostrando o que há de belo, o que há de melhor. E o pessoal foi entendendo que aquele lugar é um lugar incrível. É um pedaço do céu aqui na Terra. A gente brinca, né, Nicole, que nós somos apaixonados. Mas quem tem o privilégio de compartilhar a vida com uma pessoa deficiente entende que é sobre isso. É sobre isso. Né? Ali a gente trabalha o empoderamento da mulher, da menina, que muitas vezes vem ali da comunidade, vem ali
com todos os seus estigmas, e ela precisa ser olhada, ser valorizada enquanto mulher, enquanto pessoa. É do rapaz que muitas vezes na sua casa ele é inutilizado e a gente ensina ele a lavar uma louça, ele cuidar da casa, para ele ser autônomo, independente. Então a gente foi mostrando todo esse trabalho bonito, lindo, que ficava atrás dos portões, da cortina da APAI. E isso fez um diferencial, gente. Hoje a gente está com mais de 7 mil seguidores. A gente faz corrida, bateu 1.200 inscritos. Se nós estivéssemos um lastro de medalha, a gente tinha batido 1.500 fácil. Então, a gente vai vendo que a comunidade tem acreditado no nosso trabalho, tem se mostrado mais presente também com o voluntariado, com as contribuições, com as parcerias. A gente tem várias empresas solidárias que mensalmente contribuem. Vou falar aqui o valor, gente, sem julgamento, tá? Uma empresa gigante contribui com 100. Aí você fala que absurdo. Não é um absurdo. É o que a empresa consegue manter. E para a gente faz total diferença. É com esse 100 da empresa que a gente reforma a sala, a gente põe piso, a gente troca um vaso que quebrou, uma criança que teve uma crise agressiva e quebrou um vidro, a gente consegue trocar. Então, a gente conseguiu mudar esse cenário. E com muita ajuda também, isso eu não vou falar o nome deles, mas teve vários deputados, vários vereadores que investiram suas emendas impositivas ou as suas verbas para a PAI, e a gente conseguiu reformar, a gente conseguiu ampliar, a gente conseguiu construir cinema, sala de integração sensorial, piscina. Se eu for falar aqui para vocês tudo que a gente fez, é incrível. Em 10 anos, a PAI deu um salto gigantesco. Então, eu acho que é isso. Amor, gestão e técnica. Tudo junto, muito bem acertado. E a mídia mostrando o que a gente está fazendo, trazendo transparência. A credibilidade vem junto. Legal. Juliana, você, para estar fazendo esse trabalho, você precisa de muita articulação, né? Envolvimento, tem que conhecer, contato e liderança. Isso aí é uma coisa que você já tem, assim, na veia de liderar, de articular, de comunicar? Eu signo. Eu sou sagitariana. Será que Sagitariana é mais livre. Sim, Sagitariana é mais livre, né? Por isso que eu me lanço das pedras, eu pulo. O Sagitário é seu espírito aventureiro. Isso. Aí depois nós queremos falar sobre Mas suas seu aventuras. ascendente pode estar querendo liderar. Não sabemos. Não. Então, eu sou colérica, né? Então, o colérico ele já tem na sua identidade também. Os psicólogos podem falar melhor, tá, gente? Eu sou só uma... Então, eu acho que sempre, eu me lembro de... Lembra que eu falei para vocês que eu queria ser professora desde pequena? Eu me lembro desde pequena onde eu estava dando aula. Eu sentando, juntava a galera, vamos brincar agora de aula. Nós vamos dar aula, vamos uma escolinha. Então, assim, eu sempre me lembro de situações como essa. Às vezes, num rolê que estava todo mundo meio tonto, eu era aquela que juntava todo mundo. Então, sim, eu acho que eu sempre fui líder, mas uma líder só se faz à medida do tempo e do amadurecimento. Então, eu cometi inúmeros erros ao longo do percurso. Formação nenhuma me ajudou a ser quem eu sou. Eu acho que os tombos, eu acho que os erros, os acertos foram moldando o meu caráter. E eu tenho uma diretoria voluntária, fazem 6 anos que essa diretoria está presente na APAI toda sexta-feira, fazendo reuniões para discutir os problemas da APAI, cada um com sua visão. Então, nós temos ali 8 diretores comprometidos, voluntários, que são empresários, que é uma policial mãe de aluno, que é uma ex-professora, ex não, que ninguém é ex-professor, mas uma professora aposentada, um psicólogo. Então, assim, você tem várias identidades, várias personas que me ajudaram muito nessa trajetória. E que, assim, tiraram um pouco do meu coração. Eu sinto que eu era muito coração e menos razão. Hoje, eu já tenho que ficar me equilibrando entre a razão e o coração para que eu não perca a linha e eu tenha esse DNA da APAI. Primeiro a pessoa, para depois
o profissional, o administrativo. Então, vou dar um exemplo aqui. A Nicole entrou faz pouco tempo, não tem nem um ano de casa. Mas eu, preocupada com o descanso dela, eu falei, a gente precisa dispensar a Nicole pelo menos uma semana para que ela descanse e volte recuperada. Então, isso é algo que a gente vai aprendendo. Nicole, você aceita e tal? Então, isso é um diferencial da PAI. Eu não sei, vocês trabalham em outras empresas, em outros lugares, e tem isso. Mas na PAI tem, a gente preocupa muito com o outro. Então, isso ajuda muito a gente crescer. É tipo cuidar de quem cuida, né? Exatamente. Cuidar de quem cuida. Exatamente. E é necessário, porque quem cuida realmente tem um estresse, né? uma pressão ali desgaste. em cima, um desgaste muito alto e muitas vezes acaba sendo esquecido, né? Porque a própria população cobra aquele profissional de uma maneira que, assim, você precisa resolver. Eu imagino, você como pediatra deve conhecer mães que estão exaustas de cuidado, né? Sim, Por exemplo, né? sim, com Então imagina quem... Porque assim, a gente está falando da Juliana, você, além de profissional, você é mãe também, né? Então você cuida, né, de uma galera aí, né? Aí já entra mais na parte que eu e a Nicole estávamos conversando sobre a mulher, né, gente? A mulher, aí a gente vai abrir um laço bem grande, porque realmente nós mulheres somos sobrecarregadas, sem romantizar. Nós somos extremamente sobrecarregadas. A nossa jornada de trabalho não se encerra na hora que a gente bate o ponto. Né? Se estende em casa e a gente... Parece que quando nasce o filho, a gente já nasce a culpa junto. Porque a gente se sente frustrado o tempo todo, culpado o tempo todo. E isso impacta também na nossa vida profissional, né? Então, real, a mulher é bem sobrecarregada aí nesses afazeres. Mas trabalhar com amor talvez seja um combustível, né, para isso, né, para essa sobrecarga, né? Eu acho que talvez quando a gente só por trabalha isso, com o que ama, né? A gente deixa porque de se ser fosse tão por grana trabalho. não dá, né? Grana, dinheiro Com certeza. não vai, não supre isso esse cansaço, né? Eu acho que Não, e é exatamente isso. A PAI ela necessita de uma dedicação muito grande, né? Não tem assim hora de trabalho. É quando precisa. É quando tá necessitando. E a gente atende, né? Eu mesmo, né? Atende várias mulheres, né? Que realmente tem vários filhos e, por exemplo, um deles vai na PAI, né? Assim, e é realmente um momento em que a pessoa se sente acolhida, né? E confiante, né? Tipo, eles falavam, a van passa a buscar, né? Sim. E isso é um alívio, cara. É o momento dela. Porque ali existe uma mulher, existe alguém que precisa ser cuidada, né? E ela precisa ter o seu momento real. Isso acontece muito. As mães são as que mais sofrem nesse processo. Principalmente as mães, elas acabam perdendo seus maridos. Né? Eu não sei aí dentro porque se a psicologia ela explica isso, mas as mães, principalmente as mães de deficientes, elas perdem os seus maridos. Como assim? Tipo, os caras vão embora? Os caras vão embora. Literalmente. Se você olhar a proporção de mães abandonadas... Eu estou falando mães, gente, porque a criança... né? O cara desvincula da esposa. É muito raro ele ter um alicerce, ele ter um vínculo muito forte com o filho. Existe muitas raras exceções, não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu estou falando da pessoa com deficiência. A mãe, ela fica, ela permanece. O pai, nem sempre. Nem sempre. Não vou fazer aqui uma estigmativa, né? Não vou fazer isso porque eu não sei. Mas se você for nas reuniões de pais, se você liga, quem que é o telefone de emergência? É a mãe. A mãe. Eu tenho raros ali alunos que eu posso ligar para o pai, eu sei que ele vai me atender, eu sei que ele vai correr, largar tudo e vai atender o filho dele. Mas é uma minoria. Sim. Eu acho que na paternidade, no geral, né, sem essa questão mesmo da deficiência, já acontece isso. Por exemplo, Thiago, pediatra, quem que acompanha os filhos nas consultas? É a mãe. E quando vai o pai, geralmente não sabe nada. Não sabe se vai perguntar, não sabe, né? Quanto Tem pesa? uns pais, Quanto como é a o gente está doutor? falando aqui, algumas raridades que o pai sabe até mais do que a mãe, sim. Mas é raro, é bem mais raro. A maioria é a mãe, quando não vai só com a avó, porque a mãe está com algum problema.
Sim. Mas os pais são raros e que sabe da história da criança é mais raro ainda. E sendo bem honesto mesmo, né? As mulheres, vocês duas podem falar melhor, né? Mas estou pensando aqui agora. A mulher daí, ela tem um filho, né? Sei lá, uma pessoa autista, né? Uma criança autista. Aí o marido, ou o companheiro, some. Para ela desenvolver um novo relacionamento deve ser mais difícil ainda, não é? Com certeza. Um novo parceiro. Com certeza. Se o pai, pense bem, se o pai não conseguiu gerenciar todas as questões ali com aquela criança, um novo companheiro vai? Às vezes sim. Às vezes sim. Às Eu vezes já sim, vi eu já algumas vi. histórias bonitas. Eu assim. já vi histórias lindas. Mas aí a gente volta nas raras Nas exceções. raridades, né? Sim. Então, Acho que na maioria das vezes a mulher se vê sozinha, desamparada, né? sim, Cuidando, né, da criança e sem cuidado consigo mesmo. sim. Porque aí também tem a questão material, financeira, ela não consegue trabalhar muitas vezes. Essa é uma situação muito triste das nossas mães. Porque a maioria delas não consegue trabalhar, mesmo sendo, né, a criança ficando ali 4 horas conosco. Que trabalho que permite uma pessoa trabalhar apenas 4 horas no dia? Muitas mães não têm uma escolarização tão elevada. Então, não, gente, ela vai ficar em casa, ela vai depender sim do BPC, do LOAS. E vai ser né? criticada por isso muitas vezes. Muita. Vamos fazer Assim, piada. é escandaloso o que o governo está fazendo. Eu não vou entrar no mérito de política no sentido de partido, tá, gente? Mas sim do que o governo está fazendo com essas mães. Elas têm vivido momentos de terror, porque a todo momento é Ameaças. lançado uma ameaça aí de corte, né? E assim, se cortar. O que essa criança que necessita de fraldas, passou da idade das fraldas, está com 7 anos, mas ainda usa fraldas. A fralda G de um bebê vamos chutar ali, tem uns 50 fraldas. Aquela fralda G já não serve para criança de 7 anos. Então essa mãe vai comprar que fralda? AP adulto. AP adulto, 25 fraldas é quase R$60. Então, se ela não depender do LOAS, ela vai depender do quê? E sabe que eu acho assim, não dá para generalizar, né? Nós todos somos profissionais de saúde, né? Mas o nosso povo é muito humilhado. O nosso povo é muito humilhado. Chega no posto de saúde, às vezes, sabe? O pessoal, não no posto de saúde, só na escola, em qualquer lugar, usam a burocracia para humilhar a pessoa pobre, né? A pessoa que necessita e tá, às vezes, no direito, sabe? Tipo, precisa de uma consulta. Vou falar da minha realidade. Eu trabalho em posto de saúde, sabe? Tipo, mas cadê o endereço? Não sei o que tá errado. Não, numa... Meu, é um descaso, assim, que os profissionais de saúde, sei lá, por causa de um sistema, não sei o que acontece. Então, são várias falhas que vão acontecendo, né? E aí, o resultado é que tem pessoas que estão sofrendo e tendo seu direito negado. Por isso, a assistente social faz um papel fundamental, tanto no Centro TEA quanto na APAE. Nós temos 3 assistentes sociais e elas são guerreiras. Quem são? Você pode falar A os nomes? Gisele, a Paulinha e a Edilaine. A Edilaine eu conheço. Você conhece? Ela é tia do meu filho. São 3 assistentes sociais assim que fazem acontecer, sacodem mesmo. É direito? Vamos correr atrás. Quais são os caminhos? Vamos achar. Vamos achar. Se a gente não sabe, a gente vai procurar, a gente vai se informar, a gente vai perguntar. Mas elas ajudam muito a encontrar os caminhos para o acesso aos direitos, sim. Acesso aos direitos. Que maluquice, né? Hoje eu estou refletindo muito, né? Ouvindo você, eu fico pensando, né? Mas como que pode, né? Os direitos... Precisa que ter alguém para brigar pelos direitos, que são direitos, né? Mas precisa realmente ter essas mulheres, né? O assistente social e outros profissionais para assegurar que isso aconteça. Né? Coisas da nossa vida. Enfim, E aí entra num fato também que a gente estava falando, que você comentou, porque é um horário que a mãe tem um alívio e tal. E a gente vê a importância de uma entidade séria e que as pessoas confiam, porque confiar o seu filho a ir a um lugar e você saber que ele está seguro e vai receber um tratamento e vai ter uma evolução clínica, é realmente relaxante para essas mães, né? Não apenas para o momento delas se cuidarem, mas de ter a segurança que o filho está indo num lugar seguro. Isso é importantíssimo também. E eu estendo um pouco mais isso que você está falando. Infelizmente, a gente teve que fechar
por falta de orçamento mesmo, de dinheiro, é o projeto chamado Um Olhar para Quem Cuida. O Olhar para Quem Cuida, ele atendia as mães, os familiares, né, os responsáveis. E, gente, era um bálsamo na vida dessas mulheres, dessas pessoas. Porque ali elas recebiam oficina, né, de autocuidado, de rodas de conversa com os psicólogos. Ali elas tinham escuta especializada, ali elas faziam algumas terapias, como a terapia multissensorial, que a gente tem uma sala Snuslen na APAI. Elas faziam hidro, andavam a cavalo. Então, elas eram enxergadas como seres humanos. Muitas delas relatam que há muito tempo elas não tinham passado um batom. Muito tempo elas não tinham cortado um cabelo. Muito tempo elas não tinham parado para fazer uma comida que gosta e simplesmente apreciar o sabor desse alimento. Então, poxa, é um projeto que, assim, dá dor no coração a gente pensar que a gente parou com ele por falta de recurso. Mas quem sabe, em breve, se Deus quiser, algum deputado está escutando aí o podcast, não vai trazer, né, essa verba aí para a gente ressuscitar. Com certeza. E o Érico tinha falado sobre o amor, né? Todas as esferas, né, precisa do amor. Tanto os deputados, os vereadores. Por isso que eu achei legal você falar, se estiver assistindo, tomara que assistam mesmo. E percebam a importância, meu. De o quanto, sabe, os R$100 ali, meu, é importante. E muitas empresas podem ajudar, muita gente, todo mundo precisa se envolver com essas causas, né? Falando nisso, quando um empresário quer ajudar, como que ele faz para entrar em contato com a APAI? Nós temos o telefone da APAI, o 33769444. Nós temos também as nossas mídias sociais. Pode entrar lá, que está aqui no meu celular. Na mesma hora já o sininho já toca, eu já atendo a pessoa. Então, o atendimento é bem personalizado nesse sentido. Assim, tipo, não vai ficar em espera, não. Eu já converso, já troco ideia. Legal. E a pessoa ela não vai só ajudar no sentido, eu vou ajudar. Mas a APAI também vai buscar ajudar essa empresa através das mídias sociais. Então, se você olhar e acompanhar ali na APAI, todo evento que a gente vai, a gente leva a logo da empresa. A gente, todo evento, toda situação, a gente está falando das empresas, sim, porque a gente tem que valorizá-las. Diariamente, a gente publica também os vídeos das empresas. Então, não é só receber. A gente tem que entender que é uma mão, né, de via dupla aí que precisa também. A gente também precisa fazer o nosso papel também, o nosso trabalho. Com certeza. Bom, e além de trabalho, vamos falar um pouquinho aí da Juliana para além, né? Você fez algumas coisas. Posso entrar nesses temas pessoais fica à aí, vontade. né? É porque é só curiosidade agora, tá? Tá bom. Tipo, programa de fofoca. Não tem problema. Ele é um lobo. É que tem a gente tá falando de pessoa, né? Do cuidado, e você também, né? Além de profissional, tem a sua vida, né? Suas preferências. E eu vi algumas coisas que você andou de balão esses dias. Acho que você pulou de paraquedas, não foi isso? Pulou de paraquedas. Que mais? Salto de pêndulo. Salto de pêndulo, para mim, foi uma das melhores experiências que eu vivi na minha vida. Salto de pêndulo. 104. Bungee jump, né? Tipo, não. Não é o bungee jump. Isso. O pêndulo está amarrado de um lado ao outro. Entendi. E você pula. no meio da cachoeira, né? Foi. 104 metros de queda livre em 3 segundos. Nossa. Foi insano, gente. Foi incrível. E isso sabe assim, você coloca ali e recarrega. É algo que eu não sei explicar, mas eu preciso disso. De tempos em tempos eu preciso disso. Eu também vivi uma experiência muito bacana recentemente, que a gente fez 320 quilômetros pedalando no Caminho da Fé. Poxa, que legal. E o Caminho da Fé, 320. 308. Que caminho que é o da fé? O Caminho da Fé, ele sai ali de Águas da Prata e vai subindo as serras ali da Mantiqueira, Nossa, né? vai Aquela subindo região. ainda? Subindo. Misericórdia. Subida, todos os dias são subidas. Aí a pior tá no 4º dia, que é a Luminosa. Depois dá uma pesquisada, escreve Serra da Luminosa para você ver. E a gente chega até Aparecida. Eu não fiz num viés religioso, tá? Eu não sou religiosa, mas eu curti pra caramba, porque é uma adrenalina de você estar se superando dia a dia. O primeiro dia é leve, leve assim, um leve que você quase morre. O segundo dia é pior, o terceiro dia é pior, o quarto dia você acha que vai morrer. Aí chega o 5º dia.
É insano, foi incrível. Porque aí você consegue saber, né, os seus limites, né? E o quanto você realmente você para muitas vezes antes do que você é capaz, né? Exatamente. E você consegue fazer você consegue perceber, né? Fala, putz, 5 quilômetros a mais, consigo ou não consigo? E consegue, né? Consegue. Então é uma luta realmente, né? Isso é muito legal, né? Muito, muito legal. É pra vida mesmo, né? Isso, e assim, a gente chega fortalecido, a gente chega querendo conquistar o mundo, né? Então isso é muito bom e eu fico realmente muito animada. Mas, assim, a adrenalina, eu não sei de onde veio, eu só sei que eu gosto e que o que eu tiver de oportunidade, eu vou fazer. Esse do salto de pêndulo foi lá em Urubici. Em Urubici, eu saltei de pêndulo e também andei de uma tirolesa de mais de 550 metros numa bike, né? Que legal. Numa bike. A bike fica presa entre cabos. Caramba. E aí você vai e no meio é um cânion. Mas daí você vai pedalando? Vai pedalando. Que legal, Tem que pedalar, tem que pedalar para chegar do outro lado. E é muito legal, foi muito legal mesmo. Esse eu não tenho lá no meu feed, né? Preciso colocar. Que legal. Foi bem legal. Então você tem muita coragem, né? Você é uma pessoa corajosa. Eu me sinto corajosa. Eu me sinto corajosa. E isso também, eu acho que é uma forma do meu corpo responder à desmotivação, ao cansaço, tipo, tô de saco cheio, ai, tá dando. É a forma que meu corpo processa, acredito eu. Eu uso também muito esporte, né? Eu tive uma depressão na adolescência muito forte e se estendeu na maternidade. Eu tive uma depressão pós-parto muito feia da minha primeira filha. Eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 16. A Joaninha vai fazer 17. E foi muito difícil para mim superar tudo isso. Quando eu chego em Tapetininga e fico um tempo parada, eu começo a entrar nessa bola de neve de novo e aí o esporte me tira disso, me trazendo um pouco mais de sanidade. E a PAI e o esporte trouxeram essa cura, essa libertação. E aí eu acho que junta o radical com o esporte, tudo um pouquinho, aí a gente vai vivendo, vai rompendo. E a gente vê o quanto é importante a atividade física, né? O Thiago tá nessa, né, Thiago? Eu tô vendo no seu Instagram lá que você tá segunda-feira. De segunda-feira a Que é? gente juntou O cara uma virou um turminha atleta, pra fazer um treino físico. Mas é muito importante, porque a saúde mental ela é diretamente relacionada à questão de saúde física também, né? A gente, quando está ali correndo, pedalando, você oxigena melhor o sangue, oxigena melhor seu cérebro, você libera alguns hormônios que deixam, né, a sensação de bem-estar, que você consegue dormir melhor. Então, tudo isso é relacionado. Então, a atividade física é extremamente importante. Essas loucuragens de pular de bungee jump aí já é outro nível de hormônio. Outro nível de Adrenalina, loucura. Mas Você gosta, Thiago, dessas radicalidades? eu gosto, mas assim, eu tenho medo. Eu acho que eu já pulei, mas no pêndulo, mas de parque, não esses muito grandes. O paraquedas eu acho que foi o mais sem graça que eu fiz. Verdade? É. Verdade, eu nunca fiz. Eu não faria de novo. É mesmo? Eu não faria de novo. É Uma mesmo? coisa que, tipo... Você foi em É Boituva? só isso. Foi Mas é Boituva. porque eu acho que você já é avançado, vamos dizer assim. Não é. Não. A sensação boa é aquela sensação iminente de morte. Sabe? Aí você salta, aí já abre. Aí você fala... Não agora é muito só... tempo que você fica queda livre? Não, muito pouco, muito rápido. Queda Mas livre, muito você pouco. pulou com um instrutor, né? Instrutor, E daí, talvez, por você não ter o controle, pode ser também. porque ela já é um estágio avançado, né? Já. Aí, de repente, com alguém controlando, tipo, nem fui eu que abriu o paraquedas. Pode sei lá. ser. E você, Érico, você gosta de esportes radicais? Não sei se radicais, cara, mas eu gosto de esporte que deixa a gente no limite mesmo, né? Assim que você tá acabado, né? Só assim que eu gosto. Não vai também. Né? A Nicole tem uns desafios aí que ela enfrenta. Esses dias ela nadou lá na Bahia, lá em Salvador, não foi? Quando você nadou lá? Nadou em alto mar, cara. Ela nadou. Eu nadei na Baía de Todos os Santos, mas foi de uma praia para outra, assim, né? Que incrível. Mas, na verdade, eu gosto de natação, mas eu não sou nada... Você nadou quanto ali? Você nadou... Quantas horas foi isso? Não, é curtinho. Foi, eu acho que uns 30 minutos, assim. 1.000 metros.
Foi um pouquinho menos de 1.000 metros, mas quase 1 quilômetro. Ah, uma coisa Mas- que eu não curto. Água, Não? não. Porque eu não sei o que tá debaixo. É. Ah, não. Ali o buraco, ó, você sabe que caiu, foi pra glória. Agora o bicho comeu, o que você vai ficar fazendo? Não, isso aí eu não curto Você muito, ri não. da cara do perigo. Não, Nessa não. semana eu li muitos comentários, né? Por conta da situação da Indonésia, né? Sim, do vulcão, né? Como é o nome dela? Ai, eu não vou me lembrar. Eu acho que é Sabe? Juliana, né? Juliana. É, Juliana. Juliana. A jovem, né? É. Veio a falecer. Veio a infelizmente. falecer, né? Na queda lá do vulcão. E aí eu li muitos comentários, né? Pessoas falavam meio assim, né? Eu prefiro ficar na segurança de ir no Netflix. Né? Eu não jamais iria. Você iria? Com certeza. Iria Naquele sim. lugar lá. E fiquei bem chateada de ver esse pessoal fazendo esse tipo de comentário. Porque, assim, você tá na sua casa, no conforto da sua casa, assistindo Netflix e comendo um monte de porcaria. Meu bem, você só tá trocando a hora da morte. Porque é isso que vai acontecer. Lá entupindo Né? as Tá entupindo as artérias. artérias adoidado e achando que tá seguro. Não, você não tá seguro. Principalmente os jovens, né? A gente acha que os filhos, a gente tá seguro ali no computador e tá acontecendo o universo ali na vida daquele adolescente. Então, com certeza, iria sim, não julgo ela. Eu acho que quem julga, gente, pense bem aí a sua vida que você leva, porque eu acho que não é legal. Na verdade, para você morrer, basta respirar. Basta estar vivo, né? Basta estar vivo. Porque certeza. ninguém sabe a hora de ninguém, né? Então, acho que a gente tem hora para vir, tem hora para ir. E a hora que chama a senha, não importa onde você esteja. Quantos acidentes a gente vê que Concordo. fala como é que o cara saiu vivo dessa, Concordo. entendeu? Então, e vice-versa. Puta, acidente bobo, aí o cara, né, foi pro saco ali. Eu acho que encontrar sentido na vida, né? E você acha que o seu trabalho é o sentido da sua vida hoje? Ah, sim. Eu sou uma apaixonada. Eu respiro a Pai, eu durmo com a Pai, eu não sei. Eu fico pensando, o dia que Deus falar assim, chega, filha, tá na hora de sair da Pai. Como que vai ser isso? Porque realmente se tornou parte da minha família, se tornou parte da minha vida, se tornou parte da minha rotina. Eu não sei conversar socialmente com muitos assuntos. Hora ou outra eu volto na Pai. Então, Voltamos, inclusive, agora. E falando nisso, o seu esposo, ele é profissional da saúde também, não? não. Ele trabalha na Secretaria de Saúde, não. De Cultura. Cultura. Ele é o atual secretário da Cultura. Ele é legal. historiador, ele trabalhou muito aqui. Ele fez o mestrado dele, está fazendo o doutorado na história de Itapetininga. Principalmente dessa vibe mais do tropeirismo, do resgate cultural de Que Itapê. tem muita história, né? Mesmo ele não sendo daqui, ele se interessou pela Sim. história de Itapetininga. Ele fez o mestrado dele no Mackenzie e foi sobre a história de Itapetininga e região. Caramba. Bacana. Dá para ele vir aqui contar, então. Não, eu pensei nisso. Seria Vamos conversar. Ah, eu tenho Acho que tem certeza muita que ele coisa vai... pra- Como é o nome dele? Rafael. Rafael Kobat. Ele tem que ser Kobat, tá casado comigo. Mas já fala para ele vir aí que a gente conversa sobre o Tá bom. tropeirismo. Acho que é um assunto legal, né? Ele vai E curtir muito. E suas filhas acompanham nas loucuras aí, dessas aventuras? Então, as minhas meninas, a mais nova, ela é super good vibes que nem eu, né? Eu gosto muito de pular de cachoeira também. Natureza, a gente pedala, a gente encontra a família e vai curtir uma cachoeira. Então, tanto o Rafael quanto a Joana curtem pra caramba, eles participam. A Cecília já é mais a garota de Beverly Hills, como é que fala? Ela curte mais um shopping, um carro confortável. Ela não curte muito minhas aventuras, não. Mas me apoiam sempre, graças a Deus. E o marido vai junto? Não. Fala, eu só fico filmando. Pular ele não pula, ele não conseguiu nem filmar É verdade, do meu salto. nervoso? Ele falou assim, eu vou pagar para alguém tirar foto aí, porque eu não dou conta. Mas eu acho que talvez um dia, quem sabe, ele comece a pedalar comigo, que é um desejo que eu tenho muito grande. Sim, sim. E o que você pensa para o futuro? Né? Quais são suas metas, ideais e sonhos? Assim? Você pensa nisso? Penso. Eu sou uma pessoa que vivo mais o presente, né? Até a gente brincou do sentido do signo e tal. Eu não acredito muito nessas questões de signo, mas o pouco que eu li do sagitariano, ele tem essa identidade. Eu vivo muito o presente. E eu me dou muito pelo presente.
Mas o futuro, hoje, vendo as minhas filhas namorando, né? Com homens maravilhosos, meninos assim que entendem que elas são iguais, que respeitam muito elas, coisa que eu não vivi no meu passado, na minha infância. Vendo elas sonhando em constituir famílias. Então, assim, eu já fico imaginando meu netinho, eu já fico, sabe? Então, eu acho que o que eu penso sobre a questão familiar é isso, é curtir mais a família, ter tempo para estar com elas, principalmente com os netinhos quando chegarem, né? Na questão profissional, eu quero que Deus me use à medida que Ele desejar. Eu estou aqui para servir. Eu recebi recentemente o título de cidadã itapetiningana e na hora que eu recebi, eu falei, eu não sei por que eu estou aqui, gente. Porque não é para isso que eu vim para Itapetininga. Eu tenho a convicção que eu vim para servir. E eu sirvo a Deus através do meu trabalho, né? Eu não faço para mim, eu faço para Ele. Eu faço o meu melhor porque eu acredito que Deus ele conduz a nossa vida e que Ele, se me permitiu viver alguma coisa, é para me ensinar e para que eu possa colocar isso em prática no dia a dia, nas relações, nas conexões. Então, eu quero que Ele continue me usando, seja na PAI ou seja em qualquer outro lugar. Espero que seja na PAI. Mas se for em outro lugar, que Ele me conduza. Acho que é isso. Vocês conhecem a PAI? Vocês estão, tipo, é que eu tive uma experiência muito... Né, vou contar aqui. Esse dia eu estava atendendo uma mulher, né? E aí ela tem uma irmã que vai na PAI, né? E aí ela tava com a filha dela, que a filha dela tava brigando muito com a irmã dela e tal. E a irmã dela tava lá fora, sentando, esperando, cara. E aí eu saí, daí eu falei, pô, eu quero ver com quem você tá brigando. Meu, era uma mulher, tipo, muito incrível, assim, muito bonitinha, assim, sabe? Você acha bonitinho as pessoas da PAI? Assim, eu acho uma graça, assim, cara. Eu sei que não pode romantizar e tal. Não mas pode infantilizar. Mas não é nem bonitinho no sentido de infantil. Mas era, nossa, parece um anjo, cara. Eles assim, são. Tipo, real, assim. Nós acreditamos nisso, que eles passam um amor ingênuo, um amor verdadeiro. Eu falo sempre isso. Nós somos a pouca oportunidade dessas pessoas serem tratadas com dignidade. Mas a gente mais recebe do que a gente dá. Porque eles acolhem a gente assim de um jeito, eles amam a gente chega na sala. Eu tenho vários tipos de alunos, né? Mas eu amo ir na sala dos cadeirantes. Porque eu chego lá, os cadeirantes parecem que vão pular, né, Nicole? Da cadeira, quando eles me veem... Cara, eu me sinto tão especial porque eles enxergam o mundo de outra forma. De uma forma totalmente diferente da nossa. Né? Desse consumismo, dessa loucura por poder. Não, a vida deles não tem lugar para isso. Então eu não errei de sentir isso, assim. Porque eu senti, nossa, ela veio me abraçar, mas tipo, eu falei, caramba, eu concordo cara, plenamente eu falei, com você briga com ela? Nossa, eu falei, eles são lindos. Mas a gente briga com eles, porque senão ó, eles ganham asa. Você briga, Nicole, com eles? Eu queria relatar que eu também faz tempo que eu tô na área, né, da educação especial, com autismo também, né, mas eu me surpreendi muito com os eventos que são feitos, sabe, com a festa junina, com a da Páscoa, né, que teve também. E mesmo eu já estando, sabe, bem acostumada, assim, eu me emocionei muito, assim, de ver a alegria deles, sabe, de fazer uma coisa diferente, de eles estarem super unidos ali. E toda vez eu ia no cantinho, assim, dava uma choradinha, assim, de emoção, assim, que, nossa, é muito bonito mesmo, eles envolvidos, eles participando, eles alegres, o sorriso deles, assim, não tem valor, assim, sabe? Então, às vezes, mesmo no dia a dia, assim, a gente não presta atenção, assim, nesses eventos, como fica bem marcante, assim, né? Então, até eu que estou no meio faz tempo, me surpreendi, assim. Porque a gente vive numa sociedade tão, né, mascarada e dura, Sim. e que ninguém pode ser quem é, né? E eles não têm como, né, ser lá, quem, se eles né? te amam, eles vão te abraçar, vão te beijar. Agora, se eles não gostam de você, meu amigo, não passe por perto, não. Dê o tempo deles. É bem isso. Sem máscaras. Muito legal. Eu conheço a estrutura lá. A PAI ela é muito solidária até em emprestar a estrutura para gente que é da saúde. Então, eu fui 3 oportunidades lá que vocês emprestaram para a gente, 2 vezes a quadra, uma vez uma sala, que
eu costumo dar palestra para gestante, para mães e tal. Costumo porque faz parte do nosso trabalho, né? E vocês emprestaram essas 3 vezes pra gente, que a gente ia com o pessoal do posto do Vila Arruda. Então, até fica o agradecimento aqui, pessoalmente. Que bom. Né, Vocês usaram o cinema? Isso, uma O vez cinema, foi o né? cinema. Uma vez foi o cinema lembro e do- 2 vezes foram as quadras. Nossa, não lembrava dele. Tava vestido de médico, né? Tava. Por isso. Legal, muito importante seu trabalho. É uma honra, né, poder receber você aqui, né, poder conhecer um pouco mais. Acredito que, assim como eu, pessoas que assistirem vão se sentir assim mais esperançosas, sabe? Com o mundo mesmo, de saber que tem pessoas como você, como toda a sua equipe, né? Que eu percebi que você também sempre traz, né, a galera junto, né? Enalteço mesmo Enaltece. o trabalho, porque é o que eu falei para vocês, ninguém é bom sozinho, né? E assim, se a gente consegue realizar, é porque a equipe entende o propósito dela e se dedica. Porque é isso, gente, são 104 funcionários dedicadíssimos. Nós somos apaixonados. Apaixonados. Então, acho que você já falou, mas vamos repetir, né? Quem quiser pode seguir, então, o Instagram da PAI, como tá lá? Isso tá PAI Itapetininga, no nosso Instagram. Pode chamar se tiver alguma dúvida, se quiser ser voluntário, se quiser entender um pouco mais sobre a empresa solidária, se quiser ser um contribuinte, a gente tem contribuições a partir de R$10 mensais. Então, assim, dá para a gente fazer a diferença com o que a gente tem. Então, quer ser diferente, quer fazer parte dessa família apaixonada, é só chegar. Legal. Você quer deixar mais algum recado que faltou? Alguma coisa? Eu acho que agradecer mesmo, agradecer as famílias pela confiança, isso que você nos trouxe, é muito bom ouvir isso, né? Porque isso reflete que o trabalho está dando certo. Não é só a estrutura que a gente está alcançando, não é só a quantidade que a gente está alcançando, mas a qualidade, né? Agradecer muito a diretoria, que é uma diretoria voluntária, como eu falei para vocês. Então, agradecer a cada uma ali que dedica a sua vida sem esperar nada em troca, contra-cheque nenhum. Agradecer os 104 colaboradores que fazem acontecer o trabalho dia a dia. Desejar aí a galera que está de férias, uma boa férias, um bom descanso. E agradecer a minha família, que eu acho que é quem eu tenho que agradecer todos os dias, né? Porque eles aguentam a minha ausência e quando eu estou em casa exaurida, cansada e nervosa, eles me acolhem, me amam e cuidam de mim. Então é isso. Obrigada. Obrigada a vocês todos pelo convite. A gente que agradece, né, mano? Foi muito massa. A gente gostaria de agradecer e parabenizar, né, pelo serviço, pela pessoa que você é, que realmente dá para ver que faz, né, o barco andar. Imagina. Então, parabéns. Isso aí. Nos vemos então na próxima. Certo, Nicole? Fechou?